Muita gente quer mudar de vida, quer ganhar mais, quer investir melhor, quer ter disciplina, mas continua vivendo no mesmo ritmo caótico. Agenda cheia, mente acelerada, distração constante. Muitas vezes a pessoa acredita que o problema é falta de tempo. Outras vezes acredita que o problema é falta de dinheiro. Mas na maioria dos casos, o problema é mais silencioso. A vida está desorganizada demais para sustentar qualquer mudança. No último vídeo falamos sobre identidade. Sobre como repetimos padrões quase sem perceber. Falamos sobre como emoções antigas acabam influenciando decisões atuais. Mas quando entendemos isso, surge uma pergunta inevitável. Como sustentar uma identidade diferente? Porque querer mudar é relativamente fácil. Quase todo mundo já quis mudar alguma coisa na própria vida. O desafio verdadeiro é manter a mudança ao longo do tempo. Se a rotina continua confusa, se o ambiente continua desorganizado, se o foco está sempre dividido, a tendência é voltar ao padrão antigo. Não porque a pessoa não tem capacidade, não porque falta inteligência, mas porque não existe estrutura suficiente para sustentar um novo comportamento. Mudança sem organização vira apenas intenção esquecida. Grande parte da nossa exaustão diária não vem do esforço, ela vem do excesso de estímulo. Informação demais, compromissos demais, notificações demais. A mente entra em modo reativo, e quando estamos reagindo o tempo todo, não estamos construindo nada. Estamos apenas respondendo ao que aparece. Respondemos mensagens, respondemos urgências, respondemos pequenas demandas que surgem ao longo do dia. Mas responder não é o mesmo que decidir. Decidir exige clareza, decidir exige direção. E quando a mente está sobrecarregada, ela tende a escolher o caminho mais fácil, não o mais importante. Por isso muitas pessoas terminam o dia cansadas, mas com a sensação de que não avançaram. O esforço existiu, o cansaço existiu, mas o progresso não aconteceu, porque energia foi gasta, mas direção não foi definida. Isso afeta diretamente decisões financeiras. Construir riqueza exige paciência, exige consistência, exige capacidade de pensar no longo prazo, e consistência exige organização. Sem critérios claros, qualquer tarefa parece urgente, qualquer interrupção parece importante, qualquer distração parece justificável, e quando tudo parece urgente, nada realmente é estratégico. O livro Organize Sua Mente propõe uma mudança simples. Antes de organizar tarefas, organize valores. Antes de definir metas, defina prioridades. Se você não sabe o que é realmente essencial na sua vida, vai acabar dizendo sim para quase tudo. E cada sim desnecessário se transforma em um não silencioso para aquilo que realmente importa. A organização não começa na agenda. Ela começa na decisão do que merece espaço na sua vida. Objetivos claros reduzem a ansiedade, porque reduzem dúvida. Quando você sabe exatamente o que precisa fazer naquela semana, a mente para de tentar controlar tudo ao mesmo tempo. A sensação de sobrecarga diminui. Revisões semanais também reduzem improviso. Quando você para por alguns minutos no domingo para olhar os próximos dias, algo importante acontece. Você deixa de viver a semana no piloto automático. Você começa a viver a semana de forma intencional. Quando você define prioridades com antecedência, o inesperado continua acontecendo, mas ele deixa de controlar completamente o seu tempo. Estrutura gera tranquilidade, e tranquilidade gera clareza. Agora vamos trazer isso para algo bem concreto. Imagine alguém que quer investir melhor. Essa pessoa quer aprender sobre mercado, quer estudar mais, quer tomar decisões melhores com o próprio dinheiro, mas vive dizendo que não tem tempo. Talvez o problema não seja tempo, talvez o problema seja a ausência de um espaço definido para pensar dinheiro. Sem um horário definido, essa decisão fica sempre para depois, sempre parece existir algo mais urgente para fazer primeiro. Agora imagine que essa pessoa decide algo simples. Das 19 horas às 19h30, eu vou estudar investimentos. 30 minutos. Apenas 30 minutos. A decisão sai do campo da emoção e entra no campo da estrutura. Outro exemplo muito comum. Muita gente começa a semana sem saber exatamente o que precisa fazer. Então a semana começa, mensagens aparecem, pequenas tarefas surgem, reuniões são marcadas, problemas precisam ser resolvidos, e quando a pessoa percebe, a semana terminou. Mas aquilo que realmente era importante não avançou. Agora imagine reservar 20 minutos no domingo para revisar a semana.
Você olha compromissos, define prioridades, remove tarefas que não são realmente necessárias e decide o que merece foco. Essa pequena organização muda completamente como você vive os próximos dias. Organizar não é fazer mais coisas, organizar é escolher melhor. Existe um mito muito comum quando falamos de disciplina. O mito de que disciplina nasce da força de vontade, mas força de vontade depende do humor, depende da energia, depende de como o dia começou. Organização depende de decisão, força de vontade oscila, estrutura permanece. Quando a vida está organizada em torno do que é essencial, as decisões ficam mais simples. Você não precisa decidir o tempo todo, você segue um padrão que você mesmo definiu. E isso muda completamente o jogo financeiro. Porque riqueza não é construída em momentos raros de motivação. Ela é construída em padrões repetidos ao longo do tempo. E padrões precisam de estrutura para existir. Sem estrutura, a identidade nova volta ao caos antigo. Com estrutura, essa identidade encontra espaço para crescer. Organizar a mente não é virar alguém obcecado por produtividade. Organizar a mente é criar espaço para o que realmente importa. No episódio anterior falamos sobre identidade, hoje falamos sobre sustentação. Identidade inicia a transformação, organização mantém a transformação, e manter é o que transforma intenção em resultado. Agora eu quero te fazer uma pergunta simples. Hoje sua vida está organizada em torno do que realmente importa? Ou você está apenas reagindo ao que aparece? Me conta nos comentários.